Vamos então dar início a um conjunto de exercícios da página 139. Este conjunto de exercícios tem 6 exercícios e neste exercício 1 vamos analisar a faturação por fator comum em evidência e por agrupamento. Isto é, vamos analisar os primeiros dois métodos de faturação, que é o método de faturação por fator comum e o segundo método, que é o método de faturação por agrupamento. Vamos então recordar as etapas para a identificação se uma expressão está ou não faturada. A primeira fase é a identificação dos termos, isto é, olhar para a expressão algébrica e identificar os diferentes termos que estão presentes nela. A segunda fase é tentar faturar, utilizando um dos métodos de faturação que nós analisaremos em pormenor. E a terceira fase é verificar a irredutibilidade da expressão, isto é, se é possível faturar de novo a mesma expressão utilizando outro método. Temos então aqui os 7 métodos de faturação, 5 dos quais pertencem a esta fase da matemática, sendo que os métodos 6 e 7 serão analisados posteriormente, numa fase mais adiantada da matemática. O enunciado é então o seguinte: transforma as seguintes expressões em produtos, colocando todos os fatores comuns em evidência. Vamos começar pela linha A. Temos mx mais nx. Se verificarmos, estamos perante uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é mx e a segunda parcela é nx. Qual é o fator comum entre estas duas parcelas? É o fator x. Colocando x em evidência, fica m mais n vezes x. Isto é, dividimos a primeira parcela da adição algébrica pelo fator comum e verificamos que vamos obter m. E depois dividimos a segunda parcela da adição algébrica pelo fator comum e vamos obter n. Este é, portanto, o método 1 de faturação, que nós aqui analisamos. Faturação por fator comum em evidência. À linha B temos 6 mais 3x. É também uma adição algébrica de dois termos, só que a primeira parcela neste caso é 6 e a segunda parcela é 3x. Reparemos que 6 pode ser representado como 2 vezes 3, pelo que o fator comum destas duas parcelas é 3. Colocando 3 em evidência, dividimos a primeira parcela da adição algébrica pelo fator comum, 6 dividido por 3 dá 2, e depois adicionado com a divisão da segunda parcela pelo fator comum, que é 3, e fica então 3x dividido por 3 fica x. Se repararmos, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes x dá 3x. Temos então aqui o primeiro método de faturação, que é o método de faturação pelo fator comum em evidência. Neste caso, fator comum 3 em evidência. À linha C temos 4a menos 8. É também uma adição algébrica de dois termos, em que a primeira parcela é 4a e a segunda parcela 8. Como nós podemos representar 8 por 4 vezes 2, significa que o fator comum é 4. Colocando 4 em evidência, fica 4 que multiplica a menos 2. O a obtém-se dividindo a primeira parcela da adição algébrica pelo fator comum, 4a dividido por 4 dá a, e a segunda parcela obtém-se dividindo a segunda parcela da adição algébrica pelo fator comum, 8 a dividir por 4 dá 2. À linha D, temos 5x menos 10x ao quadrado. É também uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é 5x e a segunda parcela é 10x ao quadrado. Ora, 10 pode ser representado como 2 vezes 5, o que significa que o fator comum entre estas duas parcelas é 5x. Colocando o fator comum em evidência, 5x, multiplica-se 5x por quê? A primeira parcela é a primeira parcela da adição algébrica a dividir pelo fator comum, ou seja, 5x a dividir por 5x dá 1, e a segunda parcela é a segunda parcela da adição algébrica a dividir pelo fator comum. 10x ao quadrado a dividir por 5x vai dar 2x. À linha E, temos 8x ao quadrado mais 2x menos 4. Se olharmos para a expressão, poderíamos pôr em dúvida se isto seria um trinómio quadrado perfeito, mas nós verificamos que não pode ser. Porquê? Porque o sinal do termo independente é negativo. E nós sabemos que nos trinómios de quadrado perfeito, sejam eles quadrado da soma ou quadrado da diferença, o termo independente é positivo. Estamos então perante uma adição algébrica de 3 parcelas, em que a primeira parcela é 8x ao quadrado, a segunda parcela é 2x e a terceira parcela é 4.
Ora, podemos dizer que 8 é igual a 2 vezes 4 e, do mesmo modo, 4 é igual a 2 vezes 2, o que significa que o fator comum, neste caso, é 2. Pondo 2 em evidência, dividindo a primeira parcela do trinómio pelo fator comum, 8x ao quadrado dividido por 8 vai dar 4x ao quadrado. A segunda parcela é dividir a segunda parcela do trinómio pelo fator comum, 2x a dividir por 2 vai dar x, e finalmente a terceira parcela é dividir a terceira parcela do trinómio pelo fator comum. 4 a dividir por 2 dá 2. Então 2 multiplica 4x ao quadrado mais x menos 2. Estamos perante então um trinómio que poderia ser um trinómio quadrado perfeito. Só que não é, nem nunca poderá ser. Porquê? Porque o termo independente tem sinal negativo, como aquele. Logo, não é um trinómio quadrado perfeito, o que significa que a fatoração fica terminada por aqui. Se não fosse, isto é, se este sinal fosse positivo, teríamos que analisar se este trinómio era ou não um trinómio quadrado perfeito. E se o fosse, teríamos que representá-lo então pelo quadrado de uma diferença ou pelo quadrado de uma soma. À linha F temos 5a ao cubo menos 15a ao quadrado mais 5a. Estamos perante uma adição algébrica de 3 parcelas. Não é um trinómio. Porquê? Porque não existe termo independente. O que significa então que a primeira parcela é 5a ao cubo, a segunda parcela é 15a ao quadrado, ou seja, 3 vezes 5 vezes a, e a terceira parcela é 5a, pelo que o fator comum é, neste caso, 5a. Pomos 5a em evidência, dividindo então a primeira parcela do trinómio pelo fator comum, ou seja, 5a ao cubo dividido por 5a vai dar a ao quadrado. A segunda parcela é dividir a segunda parcela do trinómio, ou seja, 15a ao quadrado por 5a, vai dar 3a. E finalmente a terceira parcela é dividir a terceira parcela do trinómio pelo fator comum, ou seja, 5a dividido por 5a vai dar 1. Ficamos então com 5a que multiplica a ao quadrado menos 3a mais 1. Será que este trinómio é um trinómio quadrado perfeito? Para isso vamos extrair a raiz quadrada ao termo de expoente 2, raiz quadrada ao quadrado é a, e vamos extrair a raiz quadrada ao termo independente, neste caso a raiz quadrada de 1 é 1. O dobro do produto do primeiro pelo segundo teria que ser igual a 3a. Ora, a vezes 1 dá a, o dobro dá 2a. Ora, 2a é diferente de 3a, o que significa então que a ao quadrado menos 3a mais 1 não é um trinómio quadrado perfeito. Portanto, a fatoração termina por aqui. À linha Q, temos 1/5 x ao cubo menos 3x ao quadrado. Estamos perante uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é 1/5 x ao cubo e a segunda parcela é 3x ao quadrado. O fator comum neste caso é x ao quadrado. Pondo x ao quadrado em evidência, a primeira parcela obtém-se dividindo a primeira parcela da adição algébrica pelo fator comum, ou seja, 1/5 x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 1/5 x. E a segunda parcela, dividindo a segunda parcela da adição algébrica, que é 3x ao quadrado, é dividido por 3x ao quadrado, que vai dar 3. Obtemos então x ao quadrado, que multiplica 1/5 x menos 3. A linha H, 3 que multiplica x menos 5, mais x que multiplica x menos 5. Estamos perante uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é 3 que multiplica x menos 5 e a segunda parcela é x que multiplica x menos 5. O fator comum neste caso, como nós vemos, é x menos 5. Pondo x menos 5 em evidência, obtemos para a primeira parcela deste fator a divisão entre 3 vezes x menos 5 dividido por x menos 5, o que vai dar 3. E para a segunda parcela, dividindo x que multiplica x menos 5 a dividir por x menos 5, o que obtemos x. Obtemos então esta expressão algébrica sob a forma de um produto de dois fatores. À linha I, temos 1/2 de x menos 2 que multiplica x menos 2 vezes x. Temos uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é 1/2 de x menos 2 e a segunda parcela é x menos 2 vezes x. O fator comum neste caso é x menos 2, colocando em evidência, o primeiro termo do primeiro fator é 1/2, isto é 1/2 de x menos 2 dividido por x menos 2, vai dar 1/2. E a segunda parcela do segundo fator é x menos 2 vezes x, dividindo por x menos 2, o que vai dar x. Obtemos então esta expressão algébrica sob a forma de um produto,
de dois fatores, em que o primeiro fator é x menos 2 e o segundo fator é 1 meio mais x. A linha J, temos x mais 7 ao quadrado menos x mais 7. Temos uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é x mais 7 ao quadrado, ou seja, um produto x mais 7 vezes x mais 7, e a segunda parcela é x mais 7. O fator comum que nós podemos constatar aqui é x mais 7. Colocando em evidência, obtemos para a primeira parcela do segundo fator x mais 7, que é x mais 7 ao quadrado, a dividir por x mais 7, simplifica o x mais 7 com o índice, ficamos então com x mais 7. A segunda parcela é x mais 7 a dividir por x mais 7, ou seja, 1. Se repararmos, utilizamos aqui parênteses retos, porquê? Porque temos x mais 7 entre parênteses, menos 1. Agora vamos desembaçar de parênteses, porque temos aqui dois monómios constantes e que podem ser juntos. Fica x mais 7 menos 1, ou seja, x mais 6. E passamos a utilizar então o parêntese curvo. Significa então que esta expressão, ou seja, esta adição algébrica de duas parcelas, pode ser representada sob a forma de um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é x mais 7 e o segundo fator é x mais 6. A linha K, temos x menos 2 ao quadrado menos 2 que multiplica x menos 2. Temos uma adição algébrica de duas parcelas, em que a primeira parcela é x menos 2 ao quadrado, ou seja, x menos 2 que multiplica x menos 2, e a segunda parcela é 2 que multiplica x menos 2. O fator comum que nós vemos aqui é x menos 2. Colocando em evidência, obtemos para a primeira parcela do segundo fator x menos 2, que é dividir x menos 2 ao quadrado por x menos 2, simplifica o x menos 2 com o expoente, ficamos então com x menos 2, e para a segunda parcela, dividindo 2 que multiplica x menos 2 por x menos 2. Simplifica este x menos 2 com o x menos 2 que estamos a dividir, ficamos então com 2. Como temos aqui um parêntese curvo, significa que o segundo fator deve utilizar parêntese reto. Agora vamos desembaraçar de parênteses, fica então x menos 2, e aqui fica x menos 2 menos 2 dá x menos 4. Significa então que esta adição algébrica pode ser representada por um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é x menos 2 e o segundo fator é x menos 4. A linha L, temos 6 mais 2y mais 3y mais xy. Verificamos que estamos perante uma adição algébrica de 4 parcelas, em que a primeira parcela é 6, a segunda parcela é 2y, a terceira parcela é 3x e a quarta parcela é xy. Não existe um fator comum às 4 parcelas, contudo, se fizermos o agrupamento de duas parcelas, conseguimos determinar fatores comuns. Isto é, verificamos que a parcela 1, que é igual a 6, ou seja, 2 vezes 3, tem um fator comum com a parcela 2, 2y, e esse fator comum é 2, e a parcela 3 e a parcela 4 têm um fator comum que é x. Ou, combinando a primeira parcela com a terceira parcela, o fator comum neste caso é 3, o que resta depois a segunda parcela com a quarta, e o fator comum nesse caso é y. Estamos perante então um método de faturação, que é um método de faturação por agrupamento. Vamos então aplicar o método de faturação por agrupamento nestas duas variantes, relativamente a esta expressão, e vamos verificar que o resultado obtido é exatamente o mesmo. Apenas o produto aparece com os fatores trocados. Mas como a multiplicação é comutativa, significa que o resultado será o mesmo. Vejamos então a primeira hipótese. Agrupando então a primeira e a segunda parcelas, o fator comum é 2, fica então 2 que multiplica 3 mais y, e agrupando a terceira e quarta parcelas, o fator comum é x, fica então x que multiplica 3 mais y. Obtemos na mesma uma adição algébrica de duas parcelas agora, em que o fator comum delas é exatamente 3 mais y, o que significa que podemos aplicar o primeiro método, que é o método de faturação por fator comum. Fica então 3 mais y, que multiplica o quê? 2 mais x. Dividindo a primeira parcela da adição algébrica pelo fator comum, vamos obter 2. A segunda parcela do segundo fator divide-se a segunda parcela da adição algébrica pelo fator comum, o que vamos obter x. Significa então que a nossa expressão pode ser representada pelo produto de dois fatores, 3 mais y, que multiplica 2 mais x. Se utilizarmos a segunda hipótese, isto é, combinando a primeira parcela com a terceira,
O fator comum neste caso é 3, fica então 3 que multiplica 2 mais x, e combinando a segunda parcela com a quarta, o fator comum é y, fica então y que multiplica 2 mais x. Estamos então perante uma adição algébrica de duas parcelas em que existe um fator comum e por isso podemos aplicar o método 1, isto é, o método de faturação por fator comum em evidência. Pondo 2x em evidência, fica então 2x que multiplica 3 mais y. Se verificarmos, este produto é exatamente igual ao anterior. A única diferença é a ordem dos fatores. Como sabemos que a multiplicação é comutativa, o resultado é exatamente o mesmo. Antes de concluir, queria então chamar a atenção de que, como nós vemos, neste último exercício, aplicamos dois métodos de faturação. O primeiro foi o método de faturação por agrupamento e o segundo foi o método de faturação por fator comum em evidência. O que significa então que, quando nós utilizamos um método de faturação na faturação de uma expressão algébrica, temos que ter em atenção exatamente com esta terceira fase, que é verificar a irredutibilidade da expressão. Queremos dizer com isto o seguinte: quando utilizamos o método de faturação de uma expressão algébrica, não significa que não possamos utilizar de novo outro método de faturação. Daí que tenhamos que ter em atenção com esta fase 3 da etapa para faturação.